Canal Palavras de Bênção, trazendo para você a mensagem de Deus. Renúncia e obediência. Você tem praticado? A nossa mensagem de hoje vai estar falando sobre este assunto: renúncia e obediência. 3 textos na Bíblia, no Velho Testamento, vai nos ajudar a entender, compreender e a praticar, se ainda não praticamos estas características na nossa vida. Em Mateus 16, 24 a 26, e também em Marcos 8, 34 a 35, e ainda em Lucas 9, 23 a 24, os versículos são basicamente iguais. E diz assim a palavra de Deus: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa à sua alma? Em Marcos 8, 34 a 35, o versículo se repete: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e toma a sua cruz e siga-me. Em Lucas 9, 23 a 24, o versículo também é idêntico. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Renunciar é abrir mão de algo, é dizer não quanto à vontade própria e dizer sim, mesmo que algo seja um direito natural que tenhamos, que muitas vezes precisa ser renunciado. Jesus disse que seguir a Ele seria uma vida de renúncias. Mas a minha pergunta: será que deixamos tudo para seguir Jesus? Sim, porque essa é uma questão de escolha. E precisamos ter alguns critérios nessas escolhas. Precisamos renunciar por algo maior. Ou seja, quando eu renuncio a minha vida, quando eu renuncio as minhas coisas, as minhas vontades, eu estou renunciando por algo maior. E o que é esse algo maior? É a vida com Jesus. É viver com Jesus. Eu estou renunciando por causa do pecado que existe em mim. Eu vivo uma vida de pecado. Eu nasci em pecado, como o Salmo 51, Davi vai dizer que em iniquidade ou em pecado eu fui gerado. Então, renunciar é a única alternativa para o sucesso em qualquer área da vida humana, inclusive, principalmente, a vida espiritual. O êxito tem um preço. Então, renunciar é desistir da posse ou exercício de um direito, é abdicar, é resignar, é abandonar, é deixar espontaneamente a posse de, e aí você vai saber o que é recusar, é rejeitar. Renunciar no sentido cristão, é dizer sim para Deus. Todas as vezes que o sim for pronunciado, ele vem junto com uma renúncia. Renunciar é uma condição para seguir Jesus e garantir a salvação. O texto que nós lemos de Mateus 16, 24 a 26, Jesus diz isso: Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quer seguir Jesus, se alguém quer andar com Jesus, fazer a vontade de Jesus, tem que renunciar. Tem que esquecer que tem vontade própria, porque só assim eu posso ser discípulo de Jesus.
Lucas 14:33 vai dizer: assim todo aquele que dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui não pode ser meu discípulo. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: eu preciso renunciar a tudo. Tudo o quê? A minha vontade própria, o meu querer, o desejo de fazer as coisas por mim mesmo. A partir do momento que eu renuncio, eu estou dizendo para Jesus: olha, eu estou assinando uma procuração em branco, Jesus, e estou lhe entregando. Quem cuida da minha vida é você, porque eu fazendo isso eu vou estar demonstrando virtude cristã. Tiago 2:12-14 fala isso. Meus irmãos, que vantagem há se alguém disser que tem fé e não tiver obra? Essa fé poderá salvá-la. A companheira da renúncia é a obediência. Por isso que na palavra inicial eu falei renúncia e obediência. Você tem seguido isso? A obediência no reino de Deus, a renúncia anda em rota contínua com a obediência. Eu não posso ser obediente se eu não renuncio às coisas. Como que eu vou falar assim, Jesus, eu te obedeço? Aí ele fala, faz isso, abre mão disso, e eu não faço. Então eu não sou obediente. O espírito de desobediência opera inclusive na educação familiar, onde os pais desenvolvendo um caráter sem retidão diante de Deus permite que um mal idêntico se instale no caráter dos filhos. O que eu quero dizer com isso? Quando o pai ou os pais não renunciam às coisas em favor de Deus, automaticamente os filhos vão ver isso. Os filhos vão obedecer aos pais de que maneira? Eles vão olhar o exemplo. A Bíblia, ela nos chama a termos um espírito ou um caráter de Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:5-8. Ou seja, Jesus se humilhou, Jesus renunciou. O maior exemplo de renúncia de Jesus foi ele pagar o preço pelos nossos pecados, que não eram deles, era meu, era seu. E ali foi um ato de renúncia e obediência ao Pai. E ele renunciou à própria glória. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:9-11. Quando renunciamos, estamos nos submetendo à autoridade legítima de nossas vidas a Deus. Dizer sim para o Senhor representa dizer não para a nossa vontade. Mas o limite da obediência é a morte. E eu vou explicar como. Quando estabelecemos nossas próprias cláusulas, artigos, vontade, nós estamos perdendo terreno para a exaltação, que é a recompensa para quem deixa tudo e segue Jesus. É o texto que eu li. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5-6. Ou seja, eu preciso ser obediente para que a morte não me alcance. A renúncia também ela precisa ser um ato consciente. Não é algo forçado. Deus não me obriga a ser obediente, Deus não me obriga a renunciar. Um exemplo está em Lucas 5:4-5, sobre a pesca maravilhosa que a Bíblia relata, que Simão estava pescando, homem experiente de pesca, mas não estava conseguindo pegar nada naquela noite. E quando Jesus encontra com ele, fala para ele: vá, Simão,
disse o mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por tua palavra lançarei as redes. Ou seja, Jesus fala para Simão Pedro, joga a rede daquele lado, e ele obedece. Ele renuncia à experiência, ao conhecimento de pesca dele e obedece a Jesus. Isso é renúncia. Porque ele poderia alegar assim: olha, Jesus, eu nasci no mar, eu conheço o mar, eu sei tudo de peixe, eu conheço toda a situação. Agora você vem querer falar para mim que eu não pesquei nada aqui para me jogar do lado de lá? Não, eu sei fazer. Mas não, a Bíblia fala que ele obedeceu, ele renunciou à vontade própria. A renúncia é um ato consciente. Na multiplicação dos pães, em João 6, de 11 a 13, também nós vemos isso. Jesus manda os discípulos pegar lá com aquele menino os pães e os peixes. Eles até questionaram um pouquinho, mas obedeceram, foram lá e pegaram. Jesus fez a multiplicação. A multiplicação requer renúncia sem murmuração. Em Mateus 19, de 20 a 22, um jovem procura Jesus e pergunta para Jesus que ele quer seguir Jesus, ele quer ser obediente, ele quer ser um homem perfeito ao lado de Jesus. E Jesus dá algumas características para ele, que ele tem que desfazer dos tesouros dele, ele tem que doar tudo para os pobres e ir e seguir Jesus. E aquele jovem, ele murmura, ele questiona e ele não obedece. Então, renunciar, eu preciso deixar o meu ego de lado. Eu não posso mais ser eu, Ananias. Eu tenho que fazer a vontade do Pai. Toda renúncia significativa tem por trás uma história de vida. Gálatas 2:20, Gálatas 6:14. Deus nunca vai exigir renúncia para que saiamos perdendo. Existem algumas condições para a renúncia. A primeira condição é renunciar-se a si mesmo, deixar tudo e seguir Jesus. A segunda condição é tomar a minha cruz e seguir Jesus. A terceira condição é seguir Jesus sem restrições, sem vontade própria. Renúncia e obediência são duas atitudes que andam junto, que para seguirmos Jesus precisamos colocá-la em prática na nossa vida. Além disso, precisamos resistir às vontades da carne o tempo todo para não pecar. Às vezes precisamos renunciar até mesmo à nossa razão para abrir mão de algo que sabemos que é correto, mas é correto aos nossos olhos, aos nossos entendimentos, mas não correto diante de Deus. Esse é um exercício que precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Muitos pais de família fazem grandes renúncias em prol dos seus filhos e depois os filhos a favor dos seus pais, porque somos tentados todos os dias a colocar os nossos bens em primeiro lugar. E a Bíblia vai dizer o seguinte: onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Mateus 6:21. E eu encerro essa palavra sobre renúncia e obediência perguntando: o que você tem renunciado? Ou você tem renunciado às coisas em prol de obedecer a Deus? Essa mensagem traz esse alerta para você, assim como a música que eu deixo no final também, a letra dela fala muito sobre isso. Lembre-se que se você deseja seguir Jesus e ser obediente, ele exige renúncia. Mas saiba que essa renúncia pode às vezes ser difícil agora, mas vai ter uma recompensa na vida eterna. Porque a vida eterna é que nós vamos viver ao lado de Jesus. Pense nisso. Ouça essa mensagem e veja se você tem sido obediente a Deus através da renúncia. E eu estou sempre aqui do outro lado, através das redes sociais, pronto para te ajudar, pronto para te orientar a
como renunciar. Que Deus te abençoe e muito obrigado por estar comigo neste canal. Quiser seguir a Jesus, tem que morrer. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tome a sua cruz e siga Jesus. Não existe evangelho sem a cruz. Não existe vida cristã sem a cruz. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim. Ele vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Eu já estou crucificado, diga isso. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Levante as suas mãos e diga isso, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, Cristo